Ok, meus amigos, vamos lá, vamos voltar aqui, volte comigo aqui para a tela, olha só. A gente falava então da ação penal de iniciativa privada, particularmente da questão do prazo para o oferecimento da queixa. E eu encerrava dizendo o seguinte, olha, prazo para oferecimento da queixa, o prazo em si é sempre o mesmo, é um prazo decadencial de 6 meses, o prazo é sempre o mesmo. Inclusive a gente já tinha dito e eu disse isso em um momento anterior, reiterei no bloco anterior e eu faço questão de reiterar agora. Prazo decadencial em processo penal é prazo para o ofendido, ou para o ofendido formular representação, quando é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou para ele oferecer queixa, quando é um crime de ação penal de iniciativa privada. Então aqui é um prazo decadencial de 6 meses, e aí, como eu dizia, o que muda nesses prazos é o marco inicial da contagem. E isto porque, volte comigo aqui para a tela, esses 6 meses, em primeiro lugar aqui vou falar da ação penal privada, meus amigos, exclusiva, também chamada de ação penal privada propriamente dita, como nós sabemos. Aqui nesse primeiro momento, meus amigos, ação penal privada exclusiva ou ação penal privada propriamente dita, o prazo é de 6 meses, contados a partir do conhecimento da autoria. Veja que é rigorosamente o mesmo prazo que nós temos lá no caso da ação penal pública condicionada à representação do ofendido. 6 meses computados a partir do conhecimento da autoria. Tá? Então, 6 meses, eu repito, computados a partir do conhecimento da autoria, prazo decadencial para o oferecimento da queixa. Tudo bem? Bom, o que mais, meus amigos? Olha só. Só que o que a gente precisa recordar é que nós temos outras 2 modalidades de ação penal de iniciativa privada. E aqui eu trago mais uma. Vamos lembrar então a ação penal privada personalíssima. Ação penal privada personalíssima. Veja, meus amigos, importante lembrarmos, quando a gente fala de ação penal de iniciativa privada personalíssima, já trouxemos aqui que é a única hipótese do nosso ordenamento jurídico em que existe a extinção da punibilidade do agente por conta da morte do ofendido. Sabemos que, como regra, extingue-se a punibilidade do agente pela morte dele, agente. Mas aqui nós temos uma hipótese em que a gente fala da morte do agente por conta, da extinção da punibilidade do agente por conta da morte do ofendido. Porque, como é personalíssima, significa dizer que o direito de propositura da queixa não passa para ninguém, significando dizer, portanto, que se o sujeito morrer ou for declarado ausente por decisão judicial, o direito de propositura da queixa morre com ele. Tá? E aí é muito importante, então, chamarmos a atenção para o seguinte. Quando a gente traz esse tema, meus amigos, vamos lembrar que na ação penal privada personalíssima, atualmente só existe um caso no Brasil, que é, ou melhor, é um tipo penal, mas são 2 condutas dentro do mesmo tipo penal, que é o artigo 236 do nosso Código Penal. No artigo 236 do Código Penal, nós temos 2 condutas. A primeira conduta, que é o erro essencial sobre a pessoa no casamento, erro essencial, eu repito, sobre a pessoa no casamento. E a segunda, que é a ocultação dolosa de impedimento ao casamento, que não seja um casamento anterior. Tá? Então são as 2 condutas do artigo 236, que são as hipóteses, né, de ação penal privada personalíssima. Aí, vejam, quando é que se conta, né, qual é o prazo aqui para a propositura da queixa? Já sabemos que o prazo é de 6 meses, mas 6 meses contados a partir de quê? Aí é que vem, meus amigos. Lembra que para persecução criminal na ação penal privada personalíssima, nós temos uma condição objetiva de punibilidade. Lembrando, não é condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade é representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça lá para os casos de ação penal pública condicionada. Aí a gente chama de condição de procedibilidade. Aqui na ação personalíssima, nós estamos falando de uma condição objetiva de punibilidade. Condição de punibilidade significa dizer, eu preciso do implemento daquela condição para poder punir. É uma condição de direito penal. Tanto que é um tema que está lá no artigo 236 do Código Penal e não no Código de Processo. Tem uma condição objetiva de punibilidade. E qual é essa condição objetiva de punibilidade? Que haja anulação do casamento na esfera civil. De modo que, quando é que eu vou contar esse prazo de 6 meses?
Meus amigos, esse prazo decadencial da ação penal privada personalíssima é um prazo de 6 meses, computados a partir do trânsito em julgado da ação civil que anulou o casamento. Eu repito, prazo de 6 meses, computados a partir do trânsito em julgado da ação civil que anulou o casamento. Então, primeiro anula o casamento, aguardando-se, evidentemente, ali o trânsito em julgado, e após o trânsito em julgado, então, após a anulação do casamento com o respectivo trânsito em julgado, nós estaremos diante de uma hipótese na qual será iniciado o prazo de 6 meses para que haja ali o oferecimento da queixa-crime. Então, são 6 meses computados a partir do trânsito em julgado da ação civil que anulou o casamento, prazo para oferecimento da queixa na ação penal privada personalíssima. Tá? Bom, meus amigos, o que mais? Vejam só, voltando comigo aqui para a tela. Aí nós temos a terceira e última modalidade de ação penal privada, que você vai lembrar comigo. Nós sabemos, é a ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de ação penal privada supletiva. Então, ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de ação penal privada supletiva. E aí eu quero te recordar aqui que essa ação penal se inicia a partir do momento em que escoa o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. A gente sabe que quando chega ali para o Ministério Público o inquérito policial ou as peças de informação que instruem ali a investigação, as peças de informação, portanto, que substituem o inquérito policial, sabemos que cabe ao MP ali adotar algumas medidas. Se tiver prova da materialidade de indício de autoria, oferece a denúncia. Se entender que precisa investigar melhor, vai requisitar diligências. Se entender que não é caso de ação penal, vai promover o arquivamento. Mas, a depender do caso, pode, então, requerer o declínio de competência, que é o que a gente chama de arquivamento indireto. A depender do caso, se já veio declinada a competência, vai suscitar o conflito de competência. Então, são algumas medidas que cabe ao MP. E a questão é, qual é o prazo para tanto? Em regra, lembre comigo, o prazo para o MP adotar essas medidas é de 5 dias caso o investigado se encontre preso e de 15 dias caso o investigado se encontre solto. É o prazo, em regra, que possui o MP para a adoção destas medidas. Aí eu quero te lembrar, meus amigos, por que eu estou voltando a esse tema aqui? Porque eu quero te lembrar que só a partir da inércia ministerial, ou seja, só a partir do momento em que o MP deixou escoar esse prazo, só aí é que eu poderia falar em ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, só a partir deste momento é que nós teríamos a possibilidade de fazer com que o MP efetivamente atuasse, ou melhor, só a partir desse momento em que o MP deixou de atuar, só a partir, efetivamente, deste momento é que poderia o ofendido, então, atuar, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a atuação do ofendido e o prazo, evidentemente, que a gente já disse que é um prazo de 6 meses, somente se inicia a partir daqui. Porque, como eu disse, só a partir daqui é que o MP poderia atuar. Só a partir da inércia do MP é que o ofendido poderia atuar. Se antes o ofendido não poderia atuar, não poderia estar para ele correndo o prazo para o oferecimento da queixa. Agora, quando escoa esse prazo, ou seja, para o investigado, se o investigado estiver preso, são 5 dias. Então, quando passa o 5º dia, a partir, portanto, do 6º dia, se o investigado estiver preso, ou do 16º dia, se o investigado estiver solto, a partir daí começa a correr o prazo de 6 meses para que o ofendido ofereça a queixa, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? Claro que aqui a ação penal privada personalíssima ela tem algumas particularidades. Perdão, a ação penal subsidiária da pública ela tem algumas particularidades. Na ação penal personalíssima e na ação penal privada exclusiva, o ofendido, como a gente viu, tem um prazo de 6 meses para oferecer a queixa. Na exclusiva são 6 meses contados do conhecimento da autoria e na personalíssima 6 meses a partir do trânsito em julgado da sentença penal, do trânsito em julgado da sentença cível que anulou o casamento. Pois bem, só que lá nessas duas modalidades de ação penal privada, a exclusiva e a personalíssima, se o ofendido deixa escoar o prazo, extingue a punibilidade.
porque deixou escoar o prazo, sobrevém a decadência e a decadência extingue a punibilidade do agente. Extingue a punibilidade porque, deixando escoar o prazo, não pode mais processar criminalmente, e se não pode mais processar criminalmente, aquele sujeito não pode ser punido, então extingue a punibilidade dele, agente, tá? Importante então atentarmos para isso. Agora, na ação penal privada subsidiária da pública é diferente. Por que é diferente? É diferente, meus amigos, porque aqui, lembra que a ação penal ela é pública. Ela nasceu pública e ela permanece pública. Se o MP permanecer inerte, não adotar nenhuma daquelas medidas que lhe cabe, dentro daqueles prazos que nós mencionamos, aí caberia ao ofendido oferecer a queixa no lugar da denúncia, a ação penal privada subsidiária da pública. E o ofendido, como nós sabemos, terá esse prazo de 6 meses também. Contudo, veja que a qualquer instante continua o MP com a prerrogativa de oferecer a denúncia caso o ofendido não faça. Então, dentro daquele prazo de 6 meses que o ofendido pode oferecer a queixa, cabe ao MP também oferecer a denúncia. E se o MP oferecer a denúncia, pronto, o ofendido não pode mais oferecer a queixa. E depois que se passa o prazo de 6 meses para o ofendido oferecer a queixa, se ele não fizer, cabe ao MP oferecer a denúncia, embora já não caiba ao ofendido oferecer a queixa. Tá? Ou seja, o ofendido que deixa passar o prazo para oferecer a queixa em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública, aí não extingue a punibilidade do agente. Por quê? Porque continua o MP com o poder-dever de oferecer a denúncia durante todo o tempo, desde que, obviamente, não sobrevenha a prescrição, né? A prescrição da pretensão punitiva. Tá? Então, é isso, a gente tem essa grande particularidade na ação penal privada subsidiária da pública. E temos outras particularidades sobre as quais a gente vai falar. Mas primeiro, volte comigo para a tela, eu quero te lembrar o seguinte. Esse prazo que nós colocamos aí, a gente mencionou então que o prazo para o ofendido oferecer a ação penal privada subsidiária da pública é o prazo de 6 meses a partir do momento em que escoa o prazo do MP, e aí a gente lembrou aí que o prazo do MP é de 5 dias se o ofendido estiver preso ou de 15 dias se o ofendido estiver solto. Mas, meus amigos, eu quero te lembrar que este prazo do MP é regra que comporta exceções. Sim, existem outros prazos previstos em lei. Por exemplo, Lei de Drogas e Código Eleitoral. Tanto na Lei de Drogas quanto no Código Eleitoral, nós temos, meus amigos, o prazo de 10 dias e tanto para investigado preso quanto para investigado solto, nem a Lei de Drogas e nem o Código Eleitoral estabelecem qualquer tipo de diferença. Lembrando que a Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. Então, tanto a Lei de Drogas quanto o Código Eleitoral estabelecem esses prazos e não fazem diferença aqui para o investigado preso ou investigado solto. Lá é um prazo de 10 dias, quer esteja investigado preso, quer esteja investigado solto. Também quero te lembrar da Lei de Crime contra a Economia Popular, que é a Lei 1521 de 1951, que previa o prazo de 2 dias, também quer esteja investigado preso, quer esteja investigado solto. Também não há diferença em relação a esse tema, tá bom? Então, muito importante a gente lembrar aqui essas situações, muito importante a gente trazer aqui essa temática, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui sobre... E aí, claro, né? Evidentemente, aí esse é o marco para o MP atuar e, obviamente, os 6 meses contados, os 6 meses ali para o ofendido oferecer a queixa subsidiária da denúncia, obviamente, seria justamente quando escoassem esses outros prazos, ou de 10 dias ou de 2 dias, a depender da lei que nós estivermos falando, evidentemente, tá? Bom, que mais que nós temos aqui, meus amigos? O que nós temos aqui é o seguinte: dito isto, então a gente aproveita o ensejo para podermos falar aqui da ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Tá. Como nós já mencionamos aqui, essa modalidade de ação penal privada ela tem algumas particularidades, meus amigos. Nós já dissemos aqui, por exemplo, né, que deixar escoar o prazo, o ofendido que deixa escoar o prazo não gera a decadência, porque a decadência é uma causa de extinção da punibilidade.
Quer dizer, o ofendido decai do direito de oferecer a queixa, mas essa é uma hipótese em que a decadência não gera extinção da punibilidade. Porque nas outras modalidades, a ação penal privada subsidiária, diferente da ação penal privada subsidiária, ou seja, a ação penal privada exclusiva e a ação penal privada personalíssima, nessas duas nós sabemos que se o sujeito deixa escoar o prazo, sobrevém a decadência, e a decadência não apenas o ofendido decai do direito de queixa, mas além disso, nós estamos diante de uma hipótese em que extingue a punibilidade do agente. Aqui não. Aqui o ofendido decairia do direito de queixa, mas continua o MP com esse poder e dever de oferecer a denúncia e, obviamente, não haverá a extinção da punibilidade do agente. Mas temos outras particularidades nessa ação penal privada subsidiária da pública. Você já conseguiu perceber que aqui a renúncia não gera extinção da punibilidade do agente, porque uma das hipóteses de renúncia que a gente mencionou é justamente quando o ofendido deixa de oferecer a queixa. Aqui o ofendido deixa de oferecer a queixa, mas o MP continua com o poder e dever de fazê-lo. Mas da mesma forma, meus amigos, que a renúncia não gera extinção da punibilidade na ação penal privada subsidiária da pública, o perdão e a perempção também não. Veja que renúncia, perdão aceito e perempção são causas extintivas da punibilidade do agente nos crimes de ação penal privada exclusiva e nos casos de ação penal privada personalíssima, mas não na ação penal privada subsidiária da pública. A renúncia a gente já viu. Se o ofendido renuncia ao direito de queixa, então é porque a ação penal sempre continua a ser pública, né? Porque a ação penal pública, a ação penal privada subsidiária da pública é isso. É uma ação penal que nasce pública, aí o MP permanece inerte e o ofendido pode oferecer a queixa no lugar da denúncia. Se o ofendido não oferecer a queixa, se ele renunciar ao direito de queixa, então a ação penal nunca deixou de ser pública. A ação penal foi pública durante todo o tempo, tá? Esse é um ponto importante. Então a ação penal aí nunca teria deixado de ser pública, portanto, tá? Esse é um ponto. Agora, veja, meus amigos, e se for o caso de perdão ou perempção? Ora, caso de perdão ou perempção é porque o processo criminal já está em andamento. Então, é uma hipótese em que a ação penal nasce pública, o MP permanece inerte e aí o ofendido oferece a queixa. Tá? O ofendido oferece a queixa, o processo criminal está em andamento. O ofendido oferece a queixa, o processo penal está em andamento, e aí o que é que acontece? Aí o que acontece é que, vamos imaginar que o ofendido perdoa, tá? E o querelado aceita o perdão. Ou o ofendido começa, já querelante, né? Já ofereceu a queixa, já é querelante, ele começa a apresentar um comportamento desidioso. E aí isso gera uma daquelas hipóteses do artigo 60 que caracteriza a perempção. Veja, em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública, meus amigos, nem o perdão aceito e nem a perempção irão gerar a extinção da punibilidade. Tanto na hipótese do perdão aceito, quanto na hipótese da perempção, estaremos diante de hipóteses nas quais o que acontecerá é que o MP vai reassumir a titularidade da ação penal. Então, tanto na hipótese de perdão aceito, eu repito, quanto em qualquer hipótese de perempção, cabe ao MP reassumir a titularidade da ação penal. É por isso que eu reitero, renúncia, perdão aceito e perempção somente extinguem a punibilidade se for ação penal privada exclusiva ou se for ação penal privada personalíssima. Porque sendo ação penal privada subsidiária da pública, sendo renúncia, a ação penal nunca deixou de ser pública. E sendo hipótese de perdão aceito ou perempção, a consequência será o MP reassumir a titularidade da ação penal. Bom? Volte comigo aqui para a tela. O que mais a gente tem? Então, muito importante a gente trazer toda essa temática e aí a gente vai aqui para algumas características da ação penal, mais algumas, além de todas essas que nós já estamos trazendo, algumas características da ação penal privada subsidiária da pública. Antes deixa eu só recordar uma coisa, tá? Reiterando que só cabe ação penal privada subsidiária da pública se o MP permanecer inerte.
Ou seja, se o MP adotar qualquer das condutas, qualquer das atitudes que lhe cabia, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Tem um precedente antigo da 5ª turma do STJ, em que o STJ admitiu a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública em um caso em que o MP havia pedido o arquivamento. Quer dizer, o MP promoveu o arquivamento, aí o ofendido, indignado com aquela promoção de arquivamento, oferece ação penal privada subsidiária da pública. E aí, excepcionalmente, a 5ª turma entendeu que cabia. É um precedente isolado da 5ª turma. Depois disso, tanto a 5ª quanto a 6ª turma já possuem inúmeros precedentes dizendo que realmente não pode. Não pode. É só quando o MP permanece inerte. O MP não promoveu o arquivamento, não requisitou novas diligências, não ofereceu denúncia, o MP permaneceu inerte. Só aí é que caberia ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Outro ponto importante aqui é reiterarmos também o seguinte. Só um detalhe, tá? Eu citei a 5ª e a 6ª turma porque são as duas turmas do STJ que tratam de matéria penal. A 1ª e a 2ª turma tratam de matérias de direito público que não direito penal. 3ª e 4ª tratam de direito privado e a 5ª e a 6ª tratam de direito penal. Lembrando que cada turma do STJ tem 5 ministros, aí são 6 turmas, cada um com 5 ministros, totalizando, portanto, 30 ministros. E aí o presidente, o vice-presidente e o corregedor geral, eles não integram as turmas, eles só votam ali na composição do órgão superior do STJ, tá? Por isso que quando a gente cita precedente do STJ, ou é a 5ª turma, precedente da nossa disciplina, obviamente, ou é a 5ª turma, ou é a 6ª turma, ou é a 3ª sessão. Terceira sessão é a junção da primeira e a primeira e a 2ª turma se juntam formando a 1ª sessão. A 3ª e a 4ª turma formam a 2ª sessão. E a 5ª e a 6ª turma, que é a que nos interessa de direito penal, formam a 3ª sessão. Então, em matéria penal, ou é precedente da 5ª turma, ou é da 6ª turma, ou é da 3ª sessão, que é a junção da 5ª e da 6ª, ou é do órgão superior, que aí são 25 ministros reunidos que fazem, às vezes, de órgão pleno, né? No STJ não tem um órgão pleno como no Supremo, a gente tem um órgão superior integrado constituído por 25 ministros, tá? Então, matéria penal pode ser da 5ª turma, pode ser da 6ª turma, pode ser da 3ª sessão ou pode ser do órgão superior. Tá? Bom, aí outro precedente importante que eu queria trazer do STJ, que eu também já comentei aqui, mas eu quero reiterar, lembra o seguinte, meus amigos, olha, a gente só fala em ação penal privada subsidiária da pública se houver um ofendido. A ação penal privada subsidiária da pública é assim, o MP permaneceu inerte, aí o ofendido oferece a queixa no lugar do MP. Por isso, não cabe ação penal privada subsidiária da pública nos crimes que possuem como vítima a coletividade. Ou seja, não tem um ofendido, uma pessoa identificada, pessoa física ou pessoa jurídica, não importa, mas pessoa jurídica pode ser querelante também. Mas se não tem uma pessoa, né, uma vítima, seja pessoa física, pessoa jurídica, que possa ser identificada, então não caberia falar em ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, meus amigos, nos chamados crimes vagos. Crimes vagos são aqueles crimes em que a vítima é a coletividade, tá? Aí não caberia ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado mais uma vez eu vou citar um precedente isolado do STJ, que foi um caso em que o STJ admitiu a ação penal privada subsidiária da pública em um caso de crime de porte ilegal de arma de fogo. Veja, é um precedente isolado. Veja que eu estou fazendo questão de citar esses precedentes isolados, porque quem está estudando para concurso de carreira jurídica sabe da importância de estudar jurisprudência. Aí às vezes você tropeça em um precedente desse e aí é importante não apenas estudar a jurisprudência, mas você conhecer ali o que é majoritário, o que é minoritário, né? Então, veja, eu repito, o STJ tem precedente sim, reconhecendo a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública em um crime de porte ilegal de arma de fogo, mas é um precedente isolado, porque um porte ilegal de arma de fogo não tem uma vítima identificada. O porte ilegal de arma de fogo é um crime que tem como vítima a coletividade, né? Ou seja, um dos crimes vagos. E para crimes vagos, como regra, né, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, tá? Bom, só para a gente fechar aqui, meus amigos, eu vou voltar então no próximo bloco trazendo isso aqui, que são as características da ação penal privada subsidiária da pública no que se refere às atribuições
do Ministério Público. Atribuições do Ministério Público. Atribuições do Ministério Público significa dizer, né, o poder-dever do MP. O que é que cabe ao MP? Então, qual o poder-dever do Ministério Público em um caso de ação penal privada subsidiária da pública? Já sabemos que, se o ofendido oferece a queixa, então a ação penal que tinha nascido pública, ela passa a ser privada na prática. Mas o MP pode e deve agir também nessa ação penal. O que é que cabe ao MP fazer? É isso que a gente vê daqui a pouco no nosso próximo bloco. A gente já volta trazendo isso e fechando o tema ação penal. Vamos lá.